Boa noite a todos. Vamos falar hoje, então, sobre respeito. Uma falha técnica, não consegui colocar hoje, né? Que eu adoro trabalhar com as figuras, mas vamos lá. Respeito e tolerância. Respeitamos ou toleramos? Mas qual é a diferença? Tolerar significa suportar, aceitar. A tolerância é o ato de agir com condescendência e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. Se a gente parar para pensar, observando o outro, né, que é muito mais fácil para a gente parar para nos observar, quando está sendo arrogante, tem um ar de superioridade, não tem? Ou quando a gente diz que aquela pessoa é arrogante. Por que a gente diz que ela é arrogante? Porque ela tem um ar de superioridade, de se achar melhor do que o outro. E a gente é assim, principalmente quando a gente julga alguém. A gente está se achando melhor do que aquela pessoa. Nós toleramos erros. Ou toleramos os defeitos dos outros. Mas esses erros e esses defeitos que nós consideramos, cada um aqui considera, é de acordo com o ponto de vista de cada um. O que para mim é um erro, para alguns de vocês pode não ser. O que eu vejo muitas vezes como um defeito, devido ao meu julgamento, pode não ser. Da mesma forma que a gente diz que tolerar é engolir em seco. Quando algo nos acontece, engolir em seco. Eu tolero ou eu respeito? Isso é tolerância ou é respeito? Porque eu tolero o meu chefe porque eu preciso do meu emprego. Eu tolero o meu vizinho porque eu não quero me incomodar. Eu tolero determinada pessoa porque muitas vezes me é muito conveniente ter essa pessoa do meu lado. Então, a gente poderia substituir a palavra, a expressão tolerar, por respeitar? Falamos que respeitamos alguma coisa quando aquilo não nos incomoda. Então, por que toleramos e não respeitamos? O que nos incomoda tanto para que nós tenhamos que tolerar? Porque a intolerância, ela é uma total falta de empatia. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós não paramos para saber por que o outro está agindo daquela forma. O que está acontecendo na vida dele naquele momento. Lógico que muitas vezes tem pessoas que é um pouquinho difícil, né, da gente conviver. Mas nem por isso nós devemos soltar com respeito. A gente pode tentar compreender aquela pessoa. Mas não é fácil, Fabiana. Meu Deus, quando eu chego perto... Respira fundo. Fácil? Não é. Para mim também, muitas vezes, não é fácil. Mas eu gosto de respeito. Eu gosto quando as pessoas olham para mim com respeito. E não com respeito de medo, que também existe esse tipo de respeito, que na verdade não é um respeito, ou olhando para mim me tolerando. Porque se nós olharmos para a pessoa, olho no olho, você vai ver se realmente ela lhe respeita ou ela lhe tolera. Da mesma forma que nós percebemos, a pessoa que está nos olhando também percebe. Então, como que nós vamos cobrar algo de alguém? Com que moral que eu vou cobrar respeito se eu não respeito as outras pessoas? Não posso cobrar algo que eu não faço. Ou que, ao menos, não esteja tentando fazer. Outra coisa que eu fiquei pensando e me chamou muito a atenção, a questão
da tolerância e do respeito. Quando a gente tolera uma pessoa, se imaginem alguém que vocês tenham que tolerar. Imaginaram? Só imaginando essa pessoa, não dá um sentimento, uma coisa assim, parece que fica agoniado, pesado? Mas aí, se você respeitar, o que isso vai acontecer? Esse peso, essa energia negativa, que muitas vezes acaba trazendo raiva, ela vai embora. Vocês sentem algum tipo de energia, de peso, quando você está com alguém que você respeita? Não, né? Mas com aquela pessoa que a gente tolera, sim, né? Olha que desperdício de energia que a gente tem. E muitas vezes, a pessoa nem está sabendo de nada. E quem é o único prejudicado? Nós mesmos. Porque aquela energia, aquela carga energética, quem está sentindo somos nós. A outra pessoa não. E o respeito? Respeito tem origem na palavra respectus, em latim, que significa olhar outra vez. Dentre os diversos valores que um ser humano pode possuir, o respeito está entre os mais importantes para toda e qualquer interação social. A gente pode observar que várias religiões, filosofias, doutrinas, eles têm como tema o respeito ao próximo, que é uma premissa básica, né? Essencial para um convívio em sociedade, em família, em grupo, no trabalho. Eu não tenho como ficar num local sem respeito. O respeito ele tem que ser mútuo. Se o outro ainda não sabe respeitar, mas eu posso respeitar. Eu posso, com o meu exemplo, com as minhas atitudes, mostrar muitas vezes para aquela pessoa que ela pode mudar. Com respeito, nós debatemos sobre um assunto de forma sensível, prudente, pois o ato de respeitar também está associado à empatia, em se colocar no local do outro. Não cabe a nós julgar. Não nos cabe julgar a decisão, a opinião ou a vida do outro, a forma de viver a vida do outro. Respeito não é concordar com o outro. Não é. Ah, mas como é que eu vou respeitar se eu não concordo? Não, não precisa concordar. Eu gosto de preto. Seu Delcídio gosta de amarelo. Ele acha que se eu me vestir de amarelo, eu vou ficar mais bonita. É a opinião dele. Eu respeito. É um exemplo muito básico. Mas quantas pessoas que às vezes não discutem? Não, eu não vou usar amarelo, porque eu não gosto de amarelo. Eu gosto de preto. Uma simples escolha de cor pode muitas vezes fazer com que nós faltemos com respeito um com o outro. São nas pequenas coisas que nós acabamos pecando. Não são nas grandes. São nos pequenos detalhes do dia a dia. Mesmo porque cada um aqui tem uma forma de ver a vida. Cada um aqui é um espírito individual. Cada um aqui tem uma bagagem. Cada um aqui tem um motivo de estar aqui com sua prova ou com sua expiação. Então eu não posso querer que vocês pensem e ajam da mesma forma que eu, ou vice-versa. Eu tenho toda uma bagagem dessa e de outras encarnações. A minha prova não vai ser igual à prova de vocês. No capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, a pergunta:
Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? E a resposta é: certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa de perturbação e de confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Hoje em dia, nós vivemos, muitas vezes, esquecendo um pouco o lado espiritual. Vivemos, muitas vezes, mais no material, lutando um contra os outros. Não as grandes guerras que se ouvem falar nos noticiários. Não, é o que eu falei. As grandes coisas é muito fácil. Mesmo porque não é de nossa responsabilidade, não sou eu o presidente daquele país que vai fazer tal coisa. Mas é a minha responsabilidade de estar aqui e, como diz aqui, respeitar os direitos de seus semelhantes. Nós não devemos respeitar somente aquelas pessoas que nós consideramos. A gente não deve ser seletivo com quem a gente vai respeitar ou não. Porque, e as outras pessoas que eu acho que não merecem o meu respeito? Eles são seres humanos, como cada um que está aqui. Eu não devo ser seletivo. O respeito é para todos, não é para um ou para outro. E muitas vezes, pelo meu interesse, aquele um e aquele outro. A gente vai falar deles também. Aqui, ó, às vezes, por não gostarmos de alguém, deixamos de ter consideração por essa pessoa. A gente pode, muitas vezes, achar que não ama alguém. Mas o fato de talvez não amar, não quer dizer que nós não tenhamos que respeitar. Aí vem as questões. O que você respeita? Só o que é conveniente a você? A gente vai passar rapidinho alguns tipos de respeito, que é realmente o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Que é, por exemplo, respeito na vida cotidiana, que é o honrar, apreciar, considerar uma pessoa ou coisa. Ou seja, bom dia, boa tarde, ceder um lugar para sentar, sorrir, usar as palavras, né? Senhor, senhora, a nossa educação, o nosso dia a dia, que muitas vezes a gente também acaba meio que esquecendo, mas é o que mais a gente muitas vezes acaba fazendo. Quando isso, né, não acontece de bom dia para quem? Quem já não acordou aqui assim, ou pensou? Temos também o respeito ao valor moral. Refere-se à consideração que é dada a uma pessoa. Foi outra palestra que eu dei aqui, né, sobre a questão de respeito às culturas, respeito às religiões, às ideologias. Por que eu não posso respeitar uma pessoa que é católica ou uma pessoa que é umbandista? Por quê? Cada um tem que ir aonde se sente bem, aonde se encontra. Muitas vezes, eu fui, né, criada na Igreja Católica, mas eu não tinha respostas que eu encontrei aqui na doutrina espírita. Então agora porque eu sou espírita, eu vou deixar de respeitar quem é católico. Não. Muitas vezes eu ainda vou, agora que o Padre João saiu da matriz em Blumenau, eu não fui mais, mas eu adorava ir nas missas do Padre João. Isso vai me deixar, eu vou ser menos espírita? Não. Ou alguém de uma outra religião frequentar uma outra igreja vai deixar de... Não, é respeito. É respeito e é lindo isso. É respeito à religião, é respeito à crença daquelas pessoas. E o autorrespeito. Gostar de si mesmo, respeitar quem você é.
olhar para dentro de si, se amar, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar amor se eu não me amo. Respeitar os seus sentimentos, as suas emoções, as suas vontades e as suas crenças. Porque sem o autorrespeito, as nossas vidas elas se tornam vazias. Totalmente sem sentido. Respeitar a si mesmo formará a base da vida que nós construímos. Uma casa, para ser construída, ela precisa de uma base. O respeito também. Eu tenho que ter ele como base da minha vida. O respeito ele tem que ser a base. O respeito a mim, em primeiro lugar. Para daí sim eu poder respeitar o outro, eu amar o outro. Porque se eu não me respeito, o que eu estou sentindo por mim? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Respeito pelo nosso planeta, pela natureza. No Livro dos Espíritos, a questão 705. Porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Nós estamos vivendo hoje numa sociedade totalmente de consumo. Nós somos extremamente consumistas. Se chegar em casa, abrir um armário, seja de comida ou seja de roupa, enfim, você olhar o que tem lá dentro e se perguntar: eu preciso de tudo isso? Precisa? Será que não tem nada supérfluo lá? Com esse consumismo, toda a economia que muitas vezes a gente fala, mal, né? Muitas vezes. Mas essa economia, nós é que acabamos com esse consumismo louco, acelerando tudo. E acelerando tudo, tudo tem que ser uma produção maior. E isso acaba fazendo o quê? Poluindo o nosso planeta. Destruindo o nosso planeta. Matando a natureza. Porque quanto mais eu tenho que construir, mais eu tenho que desmatar. Aqui em São João eu não sei, mas em Blumenau muitas vezes a gente vai para algum bairro e eu fico perplexa, porque há 5 anos atrás não tinha tantas casas ou tantos prédios como tem hoje. Isso veio de onde? Árvores que a gente derrubou? Sim. Ou locais totalmente abandonados, aonde vira lixão. Descuido. Aí entra aquela frase também, né? Da questão da reciclagem. Eu não reciclo porque fulano não recicla. Cada um tem que fazer a sua parte. O planeta não é só seu. O planeta é de todos. Você tem que fazer a sua parte. Principalmente porque a Terra é o planeta onde nós estamos encarnados nesse momento, para que nós possamos tentar sair daqui um pouco melhor. Agradecer pela chance de estarmos encarnados, aprendendo. E conosco nós temos o dog que saiu, os animais, né? Que todas as criaturas são nossos irmãos ou irmãs. Dizia Francisco de Assis, um grande missionário do amor e defensor dos animais. Porque os animais, eles são seres vivos. Eles merecem respeito. E nós, humanos, dotados de raciocínio, cabe a nós zelar por eles. Porque o animal, ele age por instinto.
Nós ainda, muitas vezes, agimos por instinto, mas nós temos o raciocínio. Então, cabe a nós cuidar dos animais, cuidar do planeta. Porque um animal, ele tem sentimento também. Ele não é um saco de pancada. Ele não é algo que se possa jogar no lixo, abandonar numa estrada. Ele precisa de amor da mesma forma que precisa de comida. Muitas vezes, chegar em casa, eu já vi casos, chegar em casa, em vez de estar bravo, estar irritado, e vai descontar num animal. Por quê? Porque depois ele acaba esquecendo, vem ali e quer seu carinho de novo? E ele, como um ser criado por Deus, aonde que fica o respeito? Aonde? Principalmente porque já foi comprovado cientificamente de que os animais ajudam as pessoas doentes a se melhorarem. Eu tenho, dentro da minha casa, uma situação dessa. Depois que nós adotamos um animal de estimação, a gente tem uma gatinha, minha filha melhorou muito. Emocionalmente. Ah, mas besteira? Não, não é besteira. Cada um aqui tem o direito de pensar da forma que quer. Eu estou colocando para vocês uma experiência que eu estou tendo dentro da minha casa. E mostrando para vocês que não é porque é um animal sem raciocínio como nós temos, que a nossa responsabilidade aí é maior ainda, que não merece respeito. E entra também o respeito à família. A família é um grupo de espíritos ligados por desajustes ou necessidades de aprimoramento. A família é um laboratório de experiências reparadoras. Na família, nós nos mostramos exatamente como somos, sem o nosso verniz. Ela nos possibilita um convívio sem máscaras. Porque na rua nós somos educados. Nós respeitamos as pessoas que estão na rua, respeitamos os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E dentro de casa? Que muitas vezes se tratam por nomes, formas pejorativas. Fica procurando defeito para ficar apontando. Faz brincadeiras que magoam, que ofendem. Ou muitas vezes nem brincadeiras magoam e ofendem propositalmente. E aí? Eu que me considero legal lá fora, que eu respeito todo mundo, e dentro da minha casa, o que eu faço? Por que eu não posso ser dentro de casa o que eu sou na rua? Por que eu não posso ser dentro de casa, ter dentro de casa o respeito que eu tenho pelos meus colegas? O respeito que eu tenho com as pessoas? Se é ali, naquele lar, naquela família, que eu reencarnei exatamente para passar pelas minhas provas. Minha prova pode até estar lá fora, mas as nossas maiores provas são dentro da nossa casa. É a nossa família. E é exatamente ali que muitas vezes nós faltamos com respeito. Porque é o que diz aqui, é um convívio sem máscaras. E muitas vezes a gente não respeita o sofrimento alheio. Não julga. Aliás, julga o sofrimento dos outros.
Não é porque nós vivemos e sentimos de uma determinada forma, de uma maneira, que o resto do mundo vai fazer ou sentir igual. Cada um aqui tem uma forma de lidar com a situação. Não julgue quem não faz o mesmo que você, mesmo que essa pessoa esteja passando por uma situação semelhante à que você já passou. A nossa dor não é parâmetro para a dor do outro. A pessoa pode estar passando pela mesma situação que eu passei. A mesma. Mas a minha dor não pode comparar a dor dela. Não posso. Não posso, porque eu tenho uma forma de ver a vida. Eu tenho toda uma bagagem espiritual. Eu tenho toda uma bagagem de vida. A minha bagagem de vida não é igual a de nenhum de vocês. Ninguém aqui tem a mesma bagagem de vida. A gente pode ser da mesma família, irmãos, mas cada um vai ter uma forma de ver, de encarar, de sentir. Algumas pessoas sentem mais, outras menos. Outras parecem que não sentem nada, mas é o que nós estamos vendo e julgamos. Por dentro, ela sente. Então não cabe a nós julgar a dor alheia. Ninguém vai conseguir sentir o que o outro está sentindo. E às vezes a gente ainda piora, né? A pessoa está lá, a gente vê que ela não está bem, aí a gente ainda diz, está exagerando. Que besteira. Bobagem, a tua vida é tão boa. Muitas vezes a gente quer ajudar e acaba prejudicando. Se muitas vezes eu até posso ajudar, eu posso, de repente, colocar para a pessoa a minha forma de ver. Mas eu não devo obrigar, querer que a pessoa faça aquilo que eu estou dizendo. Porque eu não sinto a dor dela. Eu não sei de verdade o que se passa na cabeça dela. Então, muitas vezes, em vez de ficar insistindo, seja alguém que esteja ali. Só esteja presente na vida dessa pessoa. Muitas vezes, quem aqui já não quis alguém quietinho, sabe? Do lado, só ali, do ladinho. Não precisa falar nada, mas só sabendo que tem alguém que te ama ali do lado. Alguém aqui já sentiu isso? Já precisou? Porque às vezes a gente está sentindo dor, mas não quer falar naquele momento. A gente só precisa de alguém ali do lado, sentado. Sabendo que a hora que você precisar falar, que você estiver pronto para falar, a pessoa vai estar ali. E ela não vai te julgar. Ela vai te respeitar. Ela vai respeitar a sua dor. E o respeito ao corpo? De quem é o corpo? O corpo físico é um envoltório material que reveste o espírito temporariamente, para que ele possa cumprir aqui na Terra a sua tarefa, necessária para a sua evolução. Deus nos forneceu o corpo físico como um empréstimo, pois ele não nos pertence. E a gente ainda diz assim, né? Muitas vezes. Esse corpo é meu e faço com ele o que eu quero. Não, não é não. Ele é só emprestado. Como tudo que a gente tem aqui. Ele é emprestado para que eu possa estar aqui encarnada. Porque antes de ser Fabiana corpo, eu sou Fabiana espírito. Eu só preciso desse corpo para poder aprender, para evoluir nesta encarnação. Então, eu tenho que ter respeito com este corpo, pois houve todo um planejamento reencarnatório, que a gente muitas vezes nem se dá conta, né? Ou ouve falar, mas também não. Mas houve todo um planejamento reencarnatório de tudo. A Fabiana vai ter tantos metros, ela vai ser assim, vai ser nanã, vai ter tal doença, vai ter tal coisa, nanã, tudo planejado, tudo. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar o corpo que eu tenho. Parar de reclamar que eu sou baixa. E daí, se eu sou baixa?
Qual é o problema de ser baixinha? Se eu for alta, eu vou ser diferente? A minha índole vai ser diferente? Não. Eu vou continuar sendo o espírito Fabiana, que está usando essa vestimenta nesta encarnação, neste momento. Porque a hora que eu desencarnar, isso vai ficar. E eu vou. Ou para o umbral, ou para uma colônia, sabe-se lá Deus para onde, né? Depende do que eu fizer até desencarnar. Então, a gente tem que cuidar. Uma boa alimentação, praticar uma atividade física, ir ao médico quando necessário, ter um corpo saudável, para que a gente possa chegar ao final da nossa encarnação. Da nossa encarnação que foi programada, né? E sempre lembrando que os nossos pensamentos ajudam na nossa saúde física também. Mente sã, corpo são. Por quê? Tudo é questão energética. Sabe que a gente falou lá no início sobre a questão da tolerância, os sentimentos negativos? Muito sentimento negativo, essa energia toda no corpo, uma hora alguma doença vem. Alguma hora alguma coisa vem. E continuando, então, a gente tem que ter o respeito também a quem? Ao parceiro. Ao nosso parceiro. Que deve ser um respeito, né, de mão dupla. É uma via de mão dupla. Um respeito recíproco das partes. Para um relacionamento saudável, duradouro, cada parceiro precisa sentir que as suas opiniões importam, que os seus pensamentos, seus sentimentos, eles são ouvidos e que eles são importantes. Que a gente possa ver o outro como um ser humano, não como um objeto. Ah, é meu marido, é minha esposa, é meu parceiro. Não. Sim, é meu marido neste momento, mas ele não é meu objeto, que eu vou fazer o que eu bem entender. Eu só vou respeitar quando eu quero e olhe lá ainda. Não. É a pessoa que está aqui compartilhando a vida conosco. Brigas públicas, não sei se muitas vezes acontece de ir no supermercado, né? E a gente vê os casais discutindo. Ou, muitas vezes, brigas, discussões, às vezes em algum barzinho ou numa festa, por uma falta de respeito de uma das partes, em olhar para o lado, em flertar com outra pessoa. Muitas vezes desconfianças e esses flertes pelo celular. Ah, mas eu não fiz nada, eu só estou conversando. Se você não fez nada, está conversando, por que o parceiro não pode saber o que você está fazendo? Cabe cada um aqui a sua consciência. Se eu tenho respeito, eu compartilho. O nome diz, né? Parceiro. Compartilhar a vida. Respeitar a individualidade de cada um. Por isso que é uma via de mão dupla. Respeito de ambas as partes. Amar alguém é viver o exercício de não querer fazer do outro o que a gente gostaria que ele fosse, e sim deixar ele ser ele próprio. A experiência de amar e ser amado é, acima de tudo, a experiência do respeito. E o respeito à vida. No Livro dos Espíritos, questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito... Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. São crimes contra a vida. O homicídio, o induzimento, a instigação ou o auxílio
ao suicídio e o aborto. Voltando no planejamento reencarnatório. A gente veio para poder evoluir. A gente veio com uma determinada quantidade de fluido vital para viver. Então, por que tentar abreviar? Isso também cabe a cada um de nós, quando a gente vai dar, às vezes, um conselho a alguém. Cuidar, respeitar aquela dor, para que, talvez, indiretamente, a gente não acabe prejudicando a pessoa e essa pessoa acabe, muitas vezes, tirando a sua própria vida. Então, quando muitas vezes a gente não sabe o que falar, o melhor é calar. O respeito é a base de toda a sociedade, da família. Com ele teremos o amor, a gentileza, a educação e, que sabe, o mundo melhor. Não nos cabe, por mais que nós não concordemos, com a questão do suicida ou de um aborto. Não nos cabe aqui julgar quem o tentou fazer ou quem o fez. Nos cabe aqui respeitar. Ah, mas como é que eu vou respeitar se a pessoa... Respeitar. Respeito é não julgar. Respeito pode ser não concordar. Lembra? Eu posso não concordar que a pessoa fez aquilo. Eu acho aquilo... Mas eu tenho que respeitar aquela pessoa. Porque ela, a consciência dela, e perante Deus, ela vai responder pelos atos. Cada um aqui responde pelos seus atos. Então, se a pessoa tentou o suicídio, ou alguém abortou, ou algo nesse sentido, não nos cabe julgar. Cabe sim respeitar, orar, porque essa pessoa, a gente fala muito na doutrina espírita, ação e reação. Porque se eu ficar julgando, eu estou me tornando um juiz. E não é com essa finalidade que nós viemos. E sendo juiz, eu não vou ter empatia pelo outro. E se eu não tenho empatia, eu não tenho respeito. Aí aqui tem uma figura, uma gravura que eu queria mostrar para vocês, que é sobre a empatia, que diz assim: é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. Porque aqui, cada um de nós tem o seu tempo, tem a sua maturidade. Eu não posso querer que alguém tenha a mesma maturidade espiritual que eu. Por quê? Porque eu tenho a minha bagagem de vida, a minha bagagem espiritual. Cada um aqui tem a sua bagagem de vida, tem o seu tempo de aprendizado, e ninguém é melhor que ninguém. É compreender que as dores pesam de jeitos diferentes. Nem sempre o que é fácil para você também vai ser para o outro. Então, que nós possamos respeitar o outro. Mesmo que, às vezes, a gente pense, nossa, mas, meu Deus, o quê? Não, respira. Respira fundo. E respeita. Muitas vezes, numa discussão, se a gente entrar nela, se a gente começar a se exaltar, a gente perde o respeito. Eu não estou respeitando e não estou sendo respeitada. Aí, muitas vezes, aquela pessoa que nos é muito querida, que nós gostamos muito, nós passamos a vê-la de forma diferente. E aí, muitas vezes, o respeito some e eu tenho que começar a tolerar. Porque eu acho que ela não é mais digna de mim. E isso, muitas vezes, a gente faz de forma inconsciente.
A gente cria uma certa aversão, antipatia por pessoas, por coisas tão pequenas, desnecessárias na nossa vida. Então, que a gente possa sempre tentar lembrar de se colocar no lugar do outro. Tentar não julgar. A gente não consegue, mas que ao menos a gente tente. Cada vez que a gente for fazer, se já vier um opa, já é válido. Porque a gente vai saber que vai estar começando a tentar. Dar o primeiro passo. Que a gente possa sempre tentar se colocar no lugar do outro. Da mesma forma que eu acredito que todos aqui gostariam que os outros se colocassem no lugar, em alguma situação que ocorre na vida de vocês. Eu espero que tenha contribuído para alguma coisa, né? Para a vida de vocês, que de repente tenha mexido um pouquinho, que para mim foi bem válido estudar para essa palestra, porque, como eu falei, são coisas tão pequenininhas, e às vezes a gente acaba se afastando de pessoas, de lugares, sabe, por coisas tão bobas. E às vezes aquelas pessoas que nos são muito queridas, a gente acaba se afastando delas ou afastando-as exatamente por isso. Pela questão do respeito. Que a gente possa realmente, sabe, respeitar a tudo, a todos, aos animais, ao planeta, às pessoas, mas lembrando que, em primeiro lugar, a gente tem que ter o autorrespeito, para a gente poder dar aquilo que a gente tem. Ok? Obrigada.